E aí, galera? Beleza? Você acha que manja tudo de história? Hoje vamos desenterrar 10 curiosidades históricas que vão fazer seu queixo cair. Desde guerras relâmpagos até rainhas mais perto de um iPhone do que das pirâmides. A história é muito mais bizarra e engraçada do que a gente imagina. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora começar essa viagem maluca pela história. Todo mundo acha que Napoleão Bonaparte era um baixinho invocado, né? Mas e se eu te contar que isso é uma baita mentira? Napoleão tinha 1,69 m, mais alto que a média dos franceses da época, que era de 1,65 m. Então, como essa história de Napoleão baixinho se espalhou tanto? A treta começou por causa da diferença entre as medidas francesas e inglesas da época. E claro, um pouquinho de propaganda dos inimigos. Afinal, quem ia levar a sério um cara chamado Pequeno Bonaparte? Segura essa bomba. Cleópatra, a última faraó do Egito, viveu mais perto do lançamento do iPhone do que da construção das pirâmides. Parece loucura, né? Mas vamos aos fatos. As pirâmides foram construídas por volta de 2500 a.C. Já a Cleópatra nasceu em 69 a.C., mais de 2400 anos depois das pirâmides. Agora pensa comigo. O primeiro iPhone foi lançado em 2007, apenas 2000 anos depois da Cleópatra. Sacou? A rainha do Egito estava mais próxima da Siri e das selfies do que daqueles monumentos gigantescos. A gente sempre imagina a Cleópatra lá no meio do deserto, cercada de camelos e múmias. Mas na real, ela estava mais perto da nossa realidade tecnológica do que a gente imagina. Se você acha que segunda-feira de manhã é um inferno, imagina lutar numa guerra que durou míseros 38 minutos. A guerra mais curta da história rolou entre o Reino Unido e Zanzibar em 1896 e acabou antes mesmo de dar tempo de preparar um miojo. Tudo começou porque Zanzibar resolveu trocar de sultão. O problema é que o novo líder não era nada amigo dos britânicos, que dominavam a região. O Império Britânico deu um ultimato de poucas horas para Zanzibar voltar atrás. Só que Zanzibar resolveu bancar o durão e ignorou totalmente o ultimato. Deu ruim, né? Os britânicos apareceram com tudo quando o prazo acabou e começaram a bombardear o Palácio Real. Resultado: em menos de 40 minutos, Zanzibar se rendeu e a guerra acabou. Enquanto nossos ancestrais estavam congelando no inverno, os romanos já tinham sacado como ter um lar quentinho e aconchegante. Eles inventaram um sistema de aquecimento central chamado hipocaustum, que usava fogo controlado debaixo do chão para aquecer as casas e até a água dos banhos. Esse sistema era usado em casas de banho públicas, mansões de gente rica, até quartéis de soldados. Então, da próxima vez que você tomar um banho quente num dia frio, agradeça aos romanos por terem inventado o sistema que inspirou tudo isso. Antes de se tornar um dos maiores ditadores da história, Adolf Hitler tinha um sonho. Ele queria ser artista. Juro, o cara pirava em pintar quadros e desenhar. Ele largou a escola, se mudou para Viena, na Áustria, e tentou a sorte na Academia de Belas Artes da cidade. Só que o destino é uma caixinha de surpresas. Hitler foi reprovado no exame de admissão da academia. Imagina só como seria o mundo se Hitler tivesse passado na prova. Em vez de liderar a Alemanha nazista, ele estaria pintando paisagens bucólicas nos Alpes austríacos? Essa é daquelas perguntas que nunca vamos ter resposta. Samurai. A palavra já evoca a imagem de guerreiros japoneses com armaduras imponentes e katanas afiadíssimas, prontos para defender a honra de seus mestres. Mas e se eu te contar que esses guerreiros lendários também usavam armas de fogo? Lá no século XVI, os portugueses chegaram ao Japão trazendo o arcabuz, um tipo primitivo de mosquete. Os samurais, sempre antenados nas novas tecnologias, logo incorporaram o arcabuz em seus arsenais. Imagina só a cara do inimigo ao ver um samurai de armadura completa, sacando uma arma de fogo no meio da batalha. A partir daí, o Japão entrou de cabeça na era das armas de fogo. Então, da próxima vez que você pensar em samurais, lembre-se que eles não eram apenas mestres da espada,
mas também pioneiros no uso de armas de fogo no Japão feudal. Preparem-se para uma viagem no tempo até a Era Vitoriana, um período conhecido por sua moral rígida e costumes repressores, principalmente quando o assunto era a sexualidade feminina. Naquela época, qualquer comportamento fora da caixa por parte das mulheres era frequentemente diagnosticado como histeria feminina. E qual era a cura milagrosa para essa tal histeria? Acredite se quiser, massagens pélvicas. Médicos tratavam suas pacientes com massagens íntimas. O que, convenhamos, era um tanto quanto questionável. Mas, como a demanda por esse tratamento era alta, os médicos inventaram um dispositivo para agilizar o processo, o vibrador. Isso mesmo, o vibrador foi inventado no século XIX com o nobre propósito de curar a histeria feminina. Em tempos de selfies, filtros do Instagram e fotos instantâneas, é difícil imaginar um mundo sem imagens. Mas houve um tempo em que capturar a realidade em uma fotografia era algo inimaginável. Até que, em 1826, um inventor francês chamado Joseph Nicéphore Niepce mudou tudo isso. Niepce, após anos de experimentos, conseguiu registrar a primeira fotografia da história. Uma imagem em preto e branco, um tanto quanto rudimentar, mas que revolucionaria a forma como vemos o mundo. A foto, que mostra a vista da janela do ateliê de Niepce, pode não parecer grande coisa para os padrões atuais, mas ela representa um marco na história da humanidade. Foram necessárias longas 8 horas de exposição à luz solar para que a imagem se formasse na placa de estanho coberta com betume, um tipo de asfalto natural. A Guerra Fria, período de tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi marcada por espionagem, conflitos indiretos e muita paranoia. E no meio dessa disputa ideológica, rolaram umas histórias pra lá de bizarras. Uma delas envolve a CIA, Fidel Castro e Ketchup. A CIA, a agência de inteligência americana, era obcecada em derrubar o regime comunista de Fidel Castro em Cuba e, para isso, elaborou os planos mais mirabolantes e inacreditáveis possíveis. Um desses planos envolvia sabotar a imagem pública de Fidel, transformando-o em chacota internacional. A ideia era impregnar a barba de Fidel com uma substância que faria seus pelos caírem, transformando-o em um líder sem barba e, consequentemente, sem credibilidade. Felizmente, nenhum desses planos mirabolantes foi colocado em prática. Mas a história nos mostra que, em tempos de Guerra Fria, a criatividade, mesmo que desastrosa, não tinha limites. Preparem-se para uma história macabra e surreal que parece ter saído direto de um filme de terror medieval. No ano de 897, o Papa Estevão VI, movido por um ódio visceral pelo seu antecessor, o Papa Formoso, decidiu realizar um ato de vingança inimaginável. Ele exumou o corpo de Formoso para submetê-lo a um julgamento póstumo. Sim, você ouviu direito. O Papa Estevão VI mandou desenterrar o cadáver em decomposição do Papa Formoso, vesti-lo com as vestes papais e colocá-lo sentado em um trono na Basílica de São João de Latrão, em Roma. Diante de um júri aterrorizado, o Papa Estevão VI acusou o cadáver de Formoso de heresia, perjúrio e outros crimes contra a Igreja. Obviamente, o réu não teve como se defender e, após um julgamento farsesco, foi considerado culpado de todas as acusações. Como se não bastasse a humilhação póstuma, o Papa Estevão VI ordenou que o corpo de Formoso fosse despido das vestes papais, os 3 dedos da mão direita que ele usava para abençoar cortados e o cadáver jogado no rio Tibre. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim dessa viagem alucinante pela história. Qual dessas bizarrices históricas te deixou de queixo caído? Conta aí nos comentários qual foi a mais inacreditável para você. E não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Valeu por assistir e até a próxima!